questão da data, vocês conhecem como essa nomenclatura. Hoje nós temos a nossa palestra, né? Deu certo hoje, tudo vai correr tudo bem, sobre assédio moral e sexual. Nós estamos com a presença do Dr. Carlos, mas antes de eu passar a palavra para ele, eu vou me autodescrever. Então, eu sou a Giovana, sou uma mulher branca, de 29 anos, tenho cabelos curtos, pelos ombros escuros, olhos claros. Estou vestindo uma camiseta azul com o logo da NTT do lado esquerdo. Dr. Fábio, pode seguir, por favor, se apresentar, se autodescrever. Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Fábio Paiva. Carlos era o nome do meu avô. Eu estou com camisa verde, óculos azul, sou moreno, brasileiro. Estou aqui para falar de um assunto muito delicado. Será um enorme prazer a gente estar podendo falar de um assunto que perpassa por vários pontos importantes que a gente vai começar a falar. Já posso começar, né? Pode. Isso, então... Lembrando, pessoal, que as perguntas a gente vai deixar para o final, a gente vai separar um tempinho, né? Uns 15, 20 minutinhos, e a gente vai estar fazendo as perguntas no final. Isso. Quem puder mandar mensagem para um amigo, porque vai ser muito importante e esclarecedor esse encontro nosso. Vamos lá. Eu estou psicólogo, pedagogo, estou estudando, também fazendo mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. E estou já há 5 anos trabalhando na área da saúde, numa clínica da família, onde eu entendi um pouco, e estudo ainda, esse caminho, né, patológico e da nossa saúde mental. E não só a mental e a física também. Eu sou gestalt terapeuta, tá? Como uma abordagem que ela trabalha não só a parte da mente, mas trabalha a parte das emoções, sensações, sentimentos. Trabalha também com a parte social e trabalha com a parte espiritual. Ela vê o ser humano como partes que compõem um todo. E é interessante que o que a gente vai fazer aqui é um movimento onde nós vamos falar de pequenas partes que nos influenciam e que fazem a gente tentar compreender o que é esse assédio moral e sexual, tá? Então, que possamos fazer um bom encontro. Eu vou compartilhar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, como eu falei, o nosso trabalho aqui, o nosso encontro, ele vai ser voltado para a perspectiva, né, da saúde mental e da nossa questão fisiológica, da parte nossa do corpo. E a gente vai interagindo, no final a gente faz essas perguntas que vocês vão estar aí, com certeza, vão estar emergindo. E vamos aproveitar esse encontro, tá? Não tem como, né, não falarmos, quando a gente toca nessa palavra do assédio moral, falar um pouco desse nosso passado, né? Desde lá dos primatas, né, passando aí por todo esse processo que aqui estamos hoje e que, graças a Deus, estamos tendo aí uma oportunidade para nos reeducar, tá? Porque o assédio moral está muito ligado nessa parte de reeducação. Então aqui, ele também, como está escrito aqui, ele é conhecido como mobbing ou bullying, né, no trabalho. Tem suas raízes na dinâmica de poder e controle que sempre existiu nas relações humanas. Então, não tem como a gente não falar da época da escravidão, que é um ponto muito importante, né? Eu estou falando da escravidão, vamos pegar só aqui 1500 para cá, né? Quando o Brasil surgiu. Então nós passamos por vários processos assim, de controle, processos de posse, né? Como é que pode a gente trocar um ser humano por objetos, né? Fazer um movimento da escravatura, que é pagar por um ser humano. Até que ponto a gente, se a gente analisar isso com mais sensibilidade, olha o que a gente já traz na nossa genética dessa parte
orgânica e dessa parte comportamental, que muitas vezes vocês vão começar a perceber até o final desse nosso encontro que a gente pode estar sofrendo assédio e nem perceber. Então, e podemos ser o assediador e também não perceber. Então, o nosso trabalho aqui, ele visa também essa perspectiva, tá, de outros ângulos que a gente vai começar a ver aqui. Se a gente colocar também na Idade Média, a gente sabe que tivemos muitas questões voltadas para a parte religiosa, que é uma ferramenta muito importante na nossa vida hoje, né? Mas muitas vezes ela é interpretada de uma forma muito pessoal, e isso também pode causar alguns danos, né? Na Idade Média a gente passou por inquisições, questões voltadas por regras, e tudo de uma forma muito ofensiva, violenta, né? E se a gente parar para analisar, gente, não tem como não pensarmos na questão do trabalho como algo que vamos dizer, que tem o seu esforço, né? Tem o seu suor. Então o trabalho ele não é uma coisa assim que é fácil. Então nós já temos uma forma que precisamos também pensar aí, que não é tão fácil de compreender. E como é que conseguimos ter o prazer e o trabalho? E muitas vezes o trabalho se torna cansativo. Então a gente fica num pêndulo prazer, trabalho, e às vezes você está dentro de um trabalho que você não consegue encontrar aí uma saúde, né? Um trabalho de consciência onde você consiga se manter ali e se sentindo bem, né? Que seja um lugar que você vá para ter o seu trabalho, fazer o que você estudou durante tantos anos, e muitas vezes isso vem tendo algumas distorções, e é isso que a gente está aqui, vamos se encaixar. E isso a gente traz também do século XX para cá, as coisas estão começando a mudar. Tanto é que estamos fazendo essa palestra aqui, esse encontro, para poder pontuar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser divertido, o que precisa ser atualizado, e como eu falei, principalmente reeducado, né? Eu acho que vocês estão me entendendo. Se eu estou falando muito baixo, estou falando muito alto aqui, comuniquem a Giovana, tá? Não, tá perfeito. Mais uma vez, muito prazer vocês darem essa oportunidade para a gente falar sobre esse assunto, um assunto que não vai ficar só aqui, nós vamos ter outros encontros, com certeza, que precisamos, né, fazer um trabalho de frequência. Então, mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe por essa oportunidade. Mas então o que seria o assédio moral, né, gente? A gente tem aí existe um documentário chamado Dor Invisível, né, que fala do assédio moral no trabalho. Vocês podem entrar lá no YouTube, vai aparecer. Porque estamos passando por esse mecanismo, né, que trazemos dessa forma, desse trabalho o tempo todo de muita intensidade, né? Temos que ter o nosso salário, perdão. E aí isso muitas vezes fica muito mais colocado, muito mais focado em termos o nosso dinheiro, o nosso ganha-pão, mas a gente, por negligência, esquecemos da nossa questão, da nossa parte, da nossa saúde mental, né? E da nossa saúde integral, como eu falei para vocês antes, que a gente precisa entender. O assédio moral, ele está exatamente nessa forma moral de como eu me movimento, como eu me expresso. São valores que eu trago da minha educação, com a minha mãe, com meu pai, com a pessoa que me criou. São traumas também que não foram resolvidos. Então eu sou hoje, né, e me expresso de uma forma do que eu trago desde as minhas criações, desde pequeno. Então eu posso ter tido uma educação por um pai muito violento, muito agressivo, né? E a partir daí eu passo a reproduzir esse movimento. Então são muitos pontos pessoais que não temos que tomar muito cuidado para não colocar o assédio moral como algo dentro de uma fórmula e servir para todo mundo. Cada caso é um caso, isso precisa de muita observação e averiguação, tá? Então eu coloquei essas fotos aí, que a gente, normalmente, o que a gente vê é o assédio sexual, a pessoa abusando da parte, né, toques, abraços,
E às vezes nem é a intenção da pessoa, né? Às vezes a pessoa é muito carinhosa, por exemplo, é uma pessoa de contato e às vezes ela acaba se expressando de uma forma muito carinhosa e às vezes a pessoa pode interpretar de uma outra forma, né? Tem essa sombra com esse personagem aí, que a gente às vezes vai para o nosso trabalho com aquele vazio. Ah, eu tenho que ir para o trabalho hoje, meu Deus do céu. E pensa no nosso chefe, pensa em algum amigo de trabalho, pensa em alguma coisa que não quer ir para o trabalho, mas a gente tem que ir porque senão quem vai pagar as minhas contas? Eu estou colocando isso de uma forma muito genérica, né? E às vezes o nosso trabalho acaba ficando por uma questão de obrigação. E se isso ficar por muito tempo, isso vai causando alguns problemas no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. O que de fato a gente vai chegar mais lá na frente falando um pouco sobre essa questão do estresse, ansiedade, medo, raiva e outros tipos de patologia. E aí, meus amigos, precisamos ter uma atenção muito grande para sabermos entender que, assim, às vezes uma discussão em relação ao assédio moral com uma pessoa, não quer dizer que isso seja um assédio moral, que ela xingou, te falou um monte de coisa. Para ser um assédio moral, precisa ser uma conduta abusiva. Aquilo precisa ser frequente, precisa ser repetido e tem uma intenção. A pessoa quer humilhar a outra pessoa, tá? Ela desqualifica, desestabiliza e a vítima ela vai ficando com um vazio, uma sensação muito ruim, que muitas vezes ela vai se fechando, né? Ela vai ficando num momento dela onde ela fica com medo e esse medo vai bloqueando e ela vai se mantendo naquela situação. Por isso que é muito importante, e eu acho e esse é um objetivo da nossa empresa aqui, é fazer com que a gente consiga analisar, passar um scanner para que possamos entender realmente o que se passa e começar a fazer um movimento, né, inteligente, um movimento de cooperação. Não só um movimento mais de disputa, né, disputar quem é mais forte, quem que tem que ganhar. Isso às vezes pode também causar formas para chegar num assédio, se a gente não se vigiar, né? O assédio ele não pode ser colocado num ponto máximo da coisa. O assédio ele vem igual uma sandália de borracha, de veludo, que ela vai sutilmente né, caminhando na nossa parte psíquica e isso pode se alojar. Então pode ser de chefe para trabalhador, trabalhador para chefe, trabalhadores para trabalhadores. Não é uma coisa só do chefe, pode ser uma coisa da sociedade, enfim. Como eu falei, nós estamos passando um momento de transição. Os seres humanos estão começando a dar um valor para o que é saudável psiquicamente. Antes a gente ficou muito cultuando o corpo, o que de fato é importante. O corpo é nosso templo, mas se a gente ficar só no corpo fica cansativo. A gente sabe que falta alguma coisa, e essa falta é a questão da mente e da nossa alma, que a gente precisa começar a dar valor. Então, como eu falei, esse assédio moral, muitas vezes o nosso chefe, né, o líder, eu costumo dizer que chefe e líder tem uma diferença. O chefe, muitas vezes, ele tem uma forma muito agressiva, que não é violência. A agressividade é um movimento que eu faço até a pessoa, até o objeto. E aí essa pessoa, por ser muito enérgica, às vezes um trabalhador pode ser muito sensível e acabar achando que o profissional, né, que o gestor é um cara arrogante. Mas não, é o jeito dele, é o papel que ele se encontra. E claro que eu acho importante também, quando a empresa visa essa saúde integral do trabalho, fazer com que isso seja tendo seus feedbacks para que possam conversar, né? Eu faço um trabalho aqui muito para os profissionais de saúde, porque hoje os profissionais de saúde estão precisando mais que os pacientes. Por quê? Eles cuidam de todo mundo e quem que está cuidando deles? Porque a demanda é muito grande, né? Nós temos uma demanda gigantesca. Vocês que trabalham com essa parte administrativa, de software, de tecnologia, a gente sabe, a gente entra na internet o tempo todo, as pessoas mostrando coisas muito parecidas. Então, com certeza, vocês estão passando por um campo muito forte aí do estresse e ansiedade que a gente vai falar e vamos amenizar essa ansiedade e esse estresse que estão vivenciando, vocês podem ter certeza.
Porque uma das chaves mais importantes que nós temos é a informação. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou da água para o vinho, do vinho para a água. Fica a seu critério o gosto, né? Então, essas críticas excessivas, todo ser humano, gente, todo ser humano, tá? Quando é agressivo, em intensidade ou violento, ele está precisando de ajuda, tá? Ele está precisando de ajuda. Ele possivelmente ele nem está percebendo aquilo. Toda pessoa que quer humilhar a outra, desqualificar, desestabilizar, ela tem um ponto que ela precisa trabalhar. É o medo. É uma pessoa que vive no campo do medo, tá? E o medo, ele é uma ferramenta necessária para a nossa vida, tá bom? O medo não é uma coisa ruim. Inclusive, eu tinha medo do medo. Olha isso. Eu era paraquedista do exército, eu era tudo, enfrentava, eu não tinha medo de nada, porque eu saltava, e vim quebrando muita cara, porque eu não conseguia escutar na hora que o medo tocava em mim, eu passava por cima dele. E isso mais à frente a gente vai falar. Então, essas críticas, esse silêncio e isolamento que muitas vezes a gente vê, né, gente que está no seu canto, momentos quietos, isolados, às vezes ela pode estar passando por um assédio, um amigo seu, e nem ele comunica para você por vergonha, por não querer perder o emprego. E às vezes é necessário, né, a empresa ter essa atenção com os profissionais que ali trabalham, né? Somos organismos e, independente do assédio moral, existe um trabalho que precisamos fazer de esse autoencontro, esse autorreconhecimento e nosso autoconhecimento também, para a gente começar a escolher o que a gente quer, né? Às vezes a gente pode ter outras opções na nossa vida, mas a gente não faz por medo. Então a gente fica sobrecarregado do trabalho. Como eu falei, a gente às vezes não quer ir para o trabalho porque a postura dele é de chefe, não de líder. Normalmente um líder, uma pessoa que é líder, a gente quer ir para o trabalho, não vejo a hora de contar essa novidade para o meu chefe, para essa pessoa que está lá. Sabe, a gente faz as coisas com prazer. E aí, essa frase eu acho muito legal, que trabalho nunca é neutro, né? Ou ele é uma fonte de saúde, ou ele é uma fonte de adoecimento. Então, como é que é hoje para vocês, essa pergunta que eu faço, como é que hoje vocês se encontram nesse momento, no trabalho que vocês se encontram, como é que está o coração em consonância com a sua mente, né? Como é que está esse respirar? Então, a gente, como eu falei, a gente vai ter esse trabalho para estar desenvolvendo mais à frente. O assédio moral, gente, ele pode se abrir para várias ramificações e uma delas é a sexual, tá? Então, se a gente for pegar o nosso passado, a gente teve muitas questões voltadas por chantagens, né? Que é a questão de quando a vítima é pressionada a realizar um ato sexual em troca de benefícios. A gente já deve ter escutado alguns casos assim, né? A pessoa fala, olha... e às vezes ela pode falar até insinuando... de uma forma amigável, é aquela pessoa que é uma pessoa maravilhosa, é um cara que, poxa, tem um argumento que você confia, mas ele está usando ali uma forma de chantagear, que aconteceu uma vez, que a menina acabou cedendo, tá? Cedeu essa situação, e depois ela teve uma confusão com esse chefe, e teve uma briga enorme e ela foi dar queixa. Só que isso não foi considerado assédio. Você sabe por quê? Porque ela consentiu ao assédio que ele teve. Ela teria que, de alguma forma, fazer um movimento que estava sendo chantageada, incomodada com aquilo, mas ela cedeu. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma pessoa também pode fazer um assédio para outra de uma forma sutil, e é por isso que a gente precisa perceber a frequência e a rotina desses assédios, né? Sejam moral ou sejam sexuais, tá? E tem esse assédio também sexual por intimidação, né? Que é essa provocação, a pessoa começa a falar umas coisas pesadas, né? Como eu falei, isso acaba desestabilizando. O mobbing, né? E o bullying, hoje, já por lei, em janeiro saiu, que tem uma pena agora, tá? Se a pessoa entrar com a petição lá, a parte jurídica, já é lei, até o bullying, tá? O bullying também está dentro da questão do assédio
assédio moral, tá? Porque precisamos ter essa atenção. O que eu estou permitindo para o outro e o que o outro, eu estou jogando lenha nessa fogueira para o outro também se aproveitar das minhas questões. Então a gente precisa ter uma atenção em relação a isso e ter respeito. Uma das chaves é respeito. A gente precisa respeitar. A gente sabe quando é brincadeira e a gente sabe quando as coisas são realmente para ofender, né? A gente às vezes zomba do cabelo, zomba do não sei o que, apelidos, né? E aí a gente precisa ter essa atenção, porque às vezes a pessoa pode estar num momento delicado, mas tá todo mundo rindo, brincando, aquilo já virou uma rotina, né? E aí a gente, onde estamos aqui fazendo um movimento para cuidarmos desse encontro, mas que isso seja uma coisa sem punições no sentido de ele é errado, agora eu vou entregar ele, não. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos mostrar o nosso lado humano que nós temos, tá? Aqui, né, falando aqui das questões dos comentários sugestivos ou piadas, isso acontece muito, a gente sabe, então a gente tem que ter essa atenção, né? Meus amigos, uma das coisas que eu acho muito importante a gente ter a atenção em relação a esse impacto que a gente está tendo, não podemos colocar, por exemplo, uma situação, eu já vi casos, né, na clínica, que a pessoa parou de trabalhar, entrou para o INSS e ficou com depressão e colocou o trabalho como a forma de que foi lá que ela se prejudicou. Depois de muita avaliação, foi percebido que o trabalho sim teve uma causa, mas ela tinha umas questões do passado dela que ela não estava resolvida, não tinha resolvido. Então aquilo lá também do passado dela, das questões dela pessoais, o trabalho foi o gatilho para explodir isso. Então tem muita coisa que a gente tem que começar a separar. Por isso que é importante a gente se autoconhecer. Porque quando eu me autoconheço, eu vou saber usar as emoções de uma forma inteligente. Eu vou saber utilizar o medo e a raiva, que vou mostrar para vocês já já, de uma forma educada. Porque a gente não está conseguindo fazer isso. Ou a gente vai lá no 80, vai acumulando coisa, acumulando, quando vem a gente explode. E aí a gente fica nessa repetição. Então o nosso intuito aqui é fazer com que o que está me incomodando, o que eu posso fazer contato com esse incômodo e passar para o gestor ou para alguém da equipe e compartilhar, ou até mesmo chegar para a pessoa e falar, olha só, posso conversar com você? Poxa, eu não estou gostando dessa brincadeira que você tem feito. Eu já estou há muito tempo sentindo isso, eu não estou achando legal, vamos parar com isso? Você pode? Aí vamos ver a reação da outra pessoa. Porque às vezes ela pode, existem dois tipos, olha só, dois tipos de... Isso é um perfil do assediador, tá? Que fizeram assim um estudo de que pode existir. Um dele é o egocêntrico. Ele não dá margem para nenhum outro trabalhador mostrar o ponto de vista dele. E aí isso é complicado. Porque se a gente tem um profissional que ele não dá margem para escutar, que eu não escuto o meu trabalhador, eu tô dando um tiro no pé. Então eu preciso ouvir o que está acontecendo. Se eu quero trabalhar produtividade, vai cair dele se ele não estiver bem. E o nosso intuito é quase um paradoxo. Se eu não tiver com meus funcionários bem, né? Se eu achar que o sistema é aquele sistema operatório no sentido de vou botar medo, vou botar pressão, que tem que trabalhar, é quase um Fordismo, a gente está ferrado. Nós não somos mais máquinas. Então a gente está aqui hoje fazendo um movimento para se humanizar. E a escuta é uma das ferramentas que a empresa precisa ter. Tanto do gestor, tanto para o trabalhador, para todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui tem questões a se resolver. E o outro, o segundo, me fugiu o nome, sádico, é o sádico. É quando ele gosta de fazer o trabalhador sofrer. Isso não é uma regra, tá, gente? É uma coisa majoritária. Não são todas as empresas que têm isso. Mas dentro do todo, é o que se mais foi estudado e percebido, tá? E dentre outros. Mas eu estou colocando alguns pontos aqui. Como eu falei, nosso tempo é muito rápido. E eu tenho o quê? Eu tenho meia hora, gente?
ainda, e que eu não estou vendo a hora aqui. Tem mais ou menos meia hora. Então, olha só, gente. Essa parte do impacto na saúde mental e física, né? A nossa mente, ela é um campo muito sensível, tá? Ela é um conjugado de, vamos dizer, neurônios que estão em movimento o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está pensando. O tempo todo a gente está nesse movimento de medo, raiva, tristeza. O que é a emoção? Vou explicar rapidamente. A emoção, gente, é uma energia, né? É uma forma de como nós nos defendemos. Vocês devem ter visto o filme Divertidamente. Até hoje estamos tendo desenho para nos ajudar nisso. As emoções, elas existem antes de existir o homem. Olha isso, gente. Antes de existir o homem, já existiam as emoções pelos animais. Então nós viemos trazendo todo esse conhecimento do mineral, vegetal, animal, e hoje estamos no hominais. Mas nós estamos fazendo mais besteira do que os próprios animais por termos uma razão. Então, o problema disso é que nós fomos criando desde lá de trás, como eu falei, desde a época da escravidão. Eu não vou nem pegar na época antes da escravidão, que a gente sabe que tem, né? Se a gente pegar a época cristã, a época dos vikings, época da Grécia, Roma, nós temos coisas que a gente fica até com vergonha, né? Que é complicado, mas nós trazemos isso não acaba assim. Tanto é que se a gente olhar hoje, só mudou o cenário. E todo esse cenário de violência está ligado a uma emoção, ao medo. Então, se você não entender esse medo, você não vai conseguir fazer escolhas, você não vai conseguir fazer um movimento para enfrentar, porque o medo ele tem 3 funções. Enfrentar, que os mal educados estão usando como lutar, mas quando você se educa, você enfrenta com respeito. Paralisar ou fugir. Dependendo de uma situação, temos que fugir. Para que lutar? Né? Porque às vezes a gente não consegue usar a razão e usar a função certa dessa emoção do medo. E o medo está ligado com a raiva, eu já vou mostrar no outro slide. Então, meus amigos, o impacto que estamos tendo hoje, e é por isso que estamos aqui, é devido ao problema que estamos tendo ligado ao estresse, ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Eu, inclusive, tive os estágios da síndrome de burnout. E quando eu falo sobre essas patologias, meus caros, queridos e queridas, vamos olhar isso como uma coisa inteligente. A doença ela não vem para atrapalhar. Ela vem para fazer assim, olha, você vai mudar ou não. Porque o nosso, a gente não está aguentando esse carga de estresse que eu estou te enviando para o corpo, e essa ansiedade, essa depressão, para que você comece a pedir ajuda. Mas tem muita gente ainda que tem resistência de fazer uma terapia, que é muito importante também, né? Ah, mas eu não sou maluco. Tá bom, eu falo para os pacientes, alguns que falam, eu não sou louco. Aí quando ficar, não vai para o psicólogo, já vai direto para o PNEL, né? Para o psiquiatra, não tem problema. Vai depois chegar no psicólogo. Estarei aqui com vocês, tá? O nosso trabalho aqui é de vínculo, então que possamos ser amigos também nesse encontro aqui, tá? Lá no final eu vou passar meu contato para vocês. Então eu imagino que o coração de vocês vai começar a dar uma aliviada agora, tá? Porque a gente vai começar a cair um monte de ficha aqui. Então vamos lá. E aí o que eu fiz? Eu tive que, infelizmente, eu tinha a possibilidade de conversar com a minha gestora, expliquei a situação. Eu atendo em 3 clínicas da família, são mais de 1000 pessoas em cada clínica. Ah, mas como é que você consegue dar conta? Não sei. Essas horas eu costumo dizer que a espiritualidade também me ajuda muito nisso. Mas eu não conto só com a espiritualidade, eu conto também com a minha inteligência, com a minha questão emocional. Não preciso provar que sou forte, eu preciso provar que sou humano e que eu estou indo a mais do que eu posso. E aí a gente começa também a trabalhar a humildade, que a gente também está aqui para isso, para desenvolver nossas virtudes, né? Então, essa parte do burnout, ela não vem assim direta, a depressão não vem direto, tá? Ela vem avisando coisa, é um pensamento aqui, tá? A pessoa às vezes ela começa a pensar um monte de besteira e isso vai causando mal-estar, né? No caso de uma paciente que eu citei ainda há pouco, ela teve esse transtorno de estresse pós-traumático
que ela ficou remoendo também há muito tempo, depois de ter saído do trabalho, aquilo ficou preso nela, né? Então ali faltou e ela conseguiu concluir esse trauma e resolveu também questões que estavam lá atrás. Porque se eu não for na raiz também, meus amigos, do que a gente sabe, do que a gente já passou em criança, em questões de infância, e que inclusive a gente acha que esqueceu, a gente não esquece, tá? Isso vem à tona, cedo ou tarde. Então, se tocar no seu coração agora, a gente pode trabalhar isso no futuro. A gente veio para o planeta Terra para isso. A gente não veio aqui só para ganhar dinheiro, não. Dinheiro é uma bênção, é importante, mas a gente veio aqui também para se cuidar e fazer o nosso trabalho de uma fonte de saúde. Doenças relacionadas à pele, né? O sistema nervoso está muito ligado. A pele é como se fosse a válvula de escape. Se eu estou começando a ficar com espinha, urticária, uma irritabilidade, está me avisando. Então eu posso pegar a doença hoje como uma possibilidade de alarme e não ver isso como um problema em si. Tem um estudioso que ele fala, a doença já é o processo de cura. Olha isso, que legal. A doença é um processo de cura. Por isso que a gente precisa dar novos significados para o que a gente já entende. A nossa mente ela precisa de coisas novas, de novos ângulos para perceber o que já existe na nossa vida. Seja na relação do trabalho, relação amorosa, familiar e relação com você mesmo. E aí a pessoa está sobrecarregando, ela está aceitando um monte de coisa, está vindo um monte de coisa, aquela pressão, aquele estresse. Ela pode chegar uma hora que dá uma hipertensão nela, arritmia, e pode ter um AVC ou infarto. Porque ela não deu a atenção do que já estava avisando a ela há um tempo, avisando. Porque nós estamos acostumados a fazer as coisas com 80 ou 8. Aqui a gente está aprendendo a andar pelo 40. É nem 8 nem 80. E aí a gente vai dançando. É como se fosse um pêndulo, né? Muito importante. Então vamos lá. E assim, gente, o que é importante a gente pensar nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, perceber e se adaptar a este ambiente em qualquer lugar que estivermos, não só aqui no trabalho. O meu trabalho hoje, Fábio, eu vivo hoje como um estilo de vida em todos os lugares que eu vou. E eu estou assim, muito aberto para passar isso para vocês, tá? E não é difícil, a gente só não teve oportunidade. E eu tive, e graças a Deus hoje eu encontrei meu sentido da vida. E vamos passar aqui porque esse assunto vai ser bem rápido, por causa do tempo, como eu falei. Isso aqui tem uma palestra para ser de 2 para 3 horas, tá? Vocês vão ficar com um gostinho de quero mais. Mas que bom! O meu trabalho sou pedagogo também, tá? Eu trabalho num campo de ressignificação. A neurociência mostra um monte de coisa importante para a gente poder trabalhar. A psicologia. Então, tudo isso em conjunto, a gente faz o quê? Um movimento inteligente para que a gente possa ter novas atitudes e novos comportamentos. E isso, com certeza, a gente vai aos pouquinhos treinando, porque não é uma coisa fácil. Agora aqui, gente, é a chave de desbloqueio. Vou lá falar para vocês. Essa aqui é uma das ferramentas que eu utilizo muito. Vamos pegar aqui uma pessoa que é agressiva e violenta. Ela está no campo do medo, muito grande. Esse Robert Plutchik, vocês podem clicar aí, que eu acho que eu deixei aqui, né? Se vocês clicarem aqui no comentário, eu acho que tem ali que eu falo um pouco da história do Robert Plutchik, que foi um psicólogo da década de 60, e ele conseguiu separar as emoções, e ele colocou em cores porque ele faz uma analogia com as cores. Se das 3 cores ele consegue chegar, né, nas 12 cores, com 3 cores, que eu acho que é verde, azul e vermelho, se eu não me engano, por que não fazer isso com as emoções? Um medo, uma raiva, uma tristeza. Vocês podem ver que medo e raiva, eles se equilibram. Olha a tristeza e a alegria, eles também se equilibram. Surpresa e expectativa. Tentem ver isso como uma asa, tá? Que aí é a grande jogada. Nem 8, nem 80. Se o cara estiver só aqui no medo, vai ser um problema. E aqui vocês podem ver que o medo é uma coisa natural, tem que existir no nosso corpo, tem que existir na nossa vida.
só que eu preciso entendê-la. A raiva também. Raiva não tem nada a ver com violência. Raiva é uma energia que tem para a gente movimentar e resolver um obstáculo. Só que como nós estamos mal educados, a gente faz o quê? A gente xinga, briga, porque a razão não está conseguindo segurar essas rédeas, tá? A razão é uma ferramenta que vem para segurar todas essas rédeas que estão aí. Cada rédea, cada asa dessa é uma rédea que eu preciso aprender a lidar com ela. Trabalhar a inteligência emocional é isso, você conhecer suas emoções e com a razão saber lidar com elas. Mas isso é um ponto que a gente pode falar depois e estudar melhor, tá? Então a pessoa que está com muita violência atacando a outra, ela está com raiva mal educada. Se esse gestor ou profissional, que muitas vezes a gente se afasta dele, a gente tiver um afeto, um carinho, cuidar dele, ele pode mudar, ele é um ser humano. Eu era um cara muito violento, porque cresci também numa situação de violência muito grande e aprendi com a violência. Se não fosse esse veneno, eu não aprenderia a usar ele como remédio hoje. Então, muitas vezes, podemos ter momentos de violência, de irritabilidade, a gente é ser humano, né? Então, não sei se vocês estão entendendo, se está um pouco confuso. A apreensão do medo, da parte do medo, vocês podem ver que é um verdinho mais claro. Tem dia que a gente está com medo. Ai, será que eu vou sair de casa? Ai, meu Deus do céu, eu não quero ir para o trabalho hoje. Eu vou pegar um atestado, vou falar que estou doente, porque eu não quero encontrar aquele chefe. Talvez nem seja uma apreensão, seja um medo. E aí aquele terror, meu Deus do céu, vou ter que estar lá com aquela pessoa hoje. Eu não quero encontrar aquele cara lá hoje. Eu odeio ele. E aí você começa a ter diarreia. Começa o corpo a falar, urticária, e aí você entra num terror. E isso, ele vem num campo invisível. Por isso que a gente tem que ter essa atenção para sentir essa emoção, perceber que faz parte, que ela é um alarme, ela é um condutor te mostrando uma coisa. O que acontece é que como ela está num campo invisível, não consciente, a gente não dá conta. E quando vê, a gente já fez uma besteira, né, gente? A gente sabe disso. Eu tenho mais 2 slides. Eu tenho mais tempo aqui para falar mais um pouquinho, ou eu posso... Ou a gente já abre para as perguntas? Olha, tem mais 8 minutinhos, aí a gente deixa 10 minutinhos para... 8 minutos? Sim, isso. Tá. Gente, mediante essa ideia que eu estou mostrando aqui, é um assunto, como eu falei, para se estudar, tá? Independente do assédio moral, o próprio nome já fala, obsessão por alguma coisa. Às vezes a gente tem tanta vontade de obter alguma coisa na vida que a gente fica assediando aquilo ali. E às vezes a gente assediar tanto uma coisa que eu quero, essa fixação, se eu também não tiver uma atenção, pode ser que aquilo não seja o caminho para você. E às vezes eu não perceber esse meu ímpeto, esse meu imediatismo, eu acabo quebrando a cara. Então, a partir de hoje, vocês vão ter acesso a isso aí que eu estou passando. E vocês vão poder estudar e começarem a se conectar com qual emoção que hoje em vocês, seja gestor, seja trabalhador, seja qualquer ser humano. Infelizmente, se nós viéssemos lá de trás, trabalhando essa parte emocional da educação, com certeza hoje a gente estaria muito melhor na nossa conduta, né? Porque precisamos ter essa atenção na parte de que nós não estamos aqui para ficar competindo. Se for para competir com que isso faz parte também do processo de produção, né? Ter um estímulo, mas com educação, com respeito. Nós estamos num campo hoje de cooperação. É tão bom a gente dar a mão e crescer junto. Quando você sente esse gostinho, gente, é tão prazeroso. Eu fui vendedor durante 8 anos para pagar minha faculdade. Gente, eu nunca quis disputar, eu só focava no prazer, porque eu comecei a trabalhar com vendas em 2013 e o meu objetivo era ficar amigo do cliente. Eu não queria vender e fui o melhor vendedor. Eu queria ser amigo do cliente. Eu nunca foquei em venda porque o produto já era bom. Trabalhei com roupa, Calvin Klein, Paul Armani, Pandora, Richard, e foi nessas aí que eu paguei minha faculdade, graças a Deus. Então, meus amados, vamos aprender e aproveitar esse momento que estamos passando. Não é um momento fácil, é um momento difícil, mas essa dificuldade que nós estamos entrando, ela tem um sentido, tá? Às vezes a gente começa a ficar tão perturbado que a razão não começa a dar conta, a gente começa a não conseguir raciocinar.
mas acredito que aquelas pessoas que se ligaram a esse encontro, elas vão ter uma oportunidade para poder mudar essa chave e essa perspectiva. E vocês vão ver que é igual um rio que está com uma barreira, esse rio vai abrir, gente, e o coração de vocês vão aliviar, e a gente vai caminhar junto, pode ter certeza disso que eu estou falando, tá? Então, fiquem atentos, porque hoje a gente precisa ter muita atenção para não cair em armadilhas. Isso já é uma questão que é crime, a gente fica ofendendo, as coisas estão mudando. O nosso trabalho, o nosso fim é o respeito. A gente precisa aprender a se respeitar, aprender a lidar comigo, me respeitar. Se eu me respeitar, eu vou respeitar o outro. Então, se eu não estou respeitando o outro, porque ainda não me respeito, tá? Fiz um mal, pede desculpa. Vamos também desenvolver a humildade, a gente errou. Às vezes é difícil perceber, né, que a gente errou, às vezes o nosso ego está muito lá em cima. Então a gente tem que ter essa atenção que o nosso trabalho não está só na empresa, tem todo um sindicato que está envolvido, parte de advocacia, a psicologia, e a gente está aqui para poder fazer o nosso melhor. Nós todos estamos dentro desse pacote e que vamos crescer junto. Aqui é a minha ideia, juntos e conscientes somos mais cooperativos. É essa a nossa missão, tá? E vou deixar o meu contato aqui para vocês me procurarem, adicione a minha página, meu Instagram, e vamos botar a mão na massa. O trabalho de vocês, eu não tenho dúvida que vai ser melhor do que está, porque vocês vão ter uma chave que faltava. É essa chave da psicologia, é a chave de mudanças de hábito, é a chave de respirar, encontrar técnicas e de se autoconhecer, tá bom? Então é isso. E aí a gente pode aqui fechar para perguntas. Muito obrigada, Dr. Fábio. Foi incrível a palestra. O pessoal está elogiando bastante nos comentários. Pessoal, fica à vontade para vocês estarem enviando as perguntas agora. A gente tem 3 minutinhos aí para o doutor estar respondendo as perguntas. Estou aqui para... eu preciso fechar essa página ou o pessoal vai anotar? Posso deixar para anotar? Quem quiser, né, me adicionar. Hã? Tá. Pode deixar pra Então tá, gente, olha. Perguntem o que vocês quiserem, tá? Seja ligado a assédio moral, sexual. A gente tá aqui pra crescer junto, tá? Cada caso vai ser um caso. E é isso. São questões que isso fica sempre dentro de um sigilo, uma questão anônima. Então, o que a gente precisa é perceber, estou num ambiente que está saudável. Muitas vezes eu não estou bem comigo, tá? Se eu não estou bem comigo, às vezes eu vou achar que tudo fora não está legal. Então não é o fora que está ruim, sou eu que preciso trabalhar isso, tá? É por isso que eu falei desde o início que é um trabalho muito delicado. É um trabalho que a gente precisa estudar mesmo. O pessoal está elogiando a palestra. Muito obrigado. Não estou vendo vocês, mas a nossa troca de energia está tendo, tá? Existe um estudioso chamado Kurt Lewin, que é um dos caras que eu mais gosto de falar. Ele fala que você já troca uma energia, seja por uma mensagem, isso até tem comprovação científica, de como uma mensagem influencia no nosso estado de espírito, né? Uma mensagem que você recebe às vezes de um amigo, teu coração muda, vibra. Então, mesmo que vocês não estejam aqui, essa palestra aqui foi voltada para toda a energia de cada pessoa que está aí olhando, vibrando, e eu não tenho dúvida que vocês estão aí nessa expectativa de sede para entender o que está acontecendo, né, no nosso trabalho, na nossa vida. Como eu falei, não está só no trabalho, está em vários campos aí. Nós temos uma pergunta, doutor. Da Janete. Ela perguntou se existe algum estudo onde relaciona as doenças ou sintomas com comportamentos de assédio. Algum estudo? Existe algum estudo onde relaciona as doenças ou sintomas com comportamento de assédio? É o que eu falei aqui, né? Se a gente começar... se vocês forem entrar no meu canal, vai ter muitas referências ali. Por exemplo, eu vou falar das fontes que eu... Como eu falei, primeiro a gente precisa entender o que é o assédio, né? O assédio tem essa fixação
para uma posse, para uma pessoa, mas às vezes eu também posso ser eu me autoassediando com coisas. Por isso que é um trabalho, um movimento muito delicado para a gente refletir aí. Eu estou lendo um livro que é importante as pessoas, que se quiserem, que é uma fonte muito fidedigna, que é Nação Dopamina. Se vocês colocarem no Google, veio, eu esqueci, eu comprei agora recentemente. Nação Dopamina, a pessoa está procurando muitas informações, porque o assédio está nessa coisa de ter, posse, sabe? Ele só quer. Então a Nação Dopamina é tá? Tem um outro livro que também fala sobre essas questões das emoções, que é A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra Dias. É uma fonte muito rica. Tem o meu livro também, chamado Ressignificar, que eu estudei, que eu lancei na pandemia, foi com 21 psicólogos, que a gente fala sobre temas que estão voltados a essa obsessão, a essa distorção emotiva, tá? E eu falo nesse capítulo sobre como entender e gerir as emoções, entre outros. Isso hoje, se você entrar no Google e baixar palestras, colocar esse tema, a gente já tem a inteligência artificial aí, a gente tem tudo o que a gente pode, né? É claro que foi muito relevante a pergunta dela, porque a gente precisa perceber uma fonte fidedigna, né? Esses que eu falei aqui, pode ir, e depois até posso passar mais também, mas esses são bons livros para começar. Perfeito. Doutor, nós temos mais uma pergunta da Ana. Ela perguntou quais são as fases, você falou sobre burnout, né? E ela perguntou quais são essas fases do burnout. Muito bem, só pergunta boa, hein? Tô gostando. Vamos lá. A primeira dela começa com a ansiedade, e essa ansiedade ela vai ficando uma ansiedade patológica. A ansiedade, o medo e a raiva são emoções necessárias para o corpo e para a vida até a nossa morte. Que isso? Como assim? Claro que é. É igual uma água. Se você não souber beber uma água direito, você vai fazer bem ou mal, se você beber demais. Então o nosso trabalho aqui é fazer com que eu consiga perceber o que é o 8, o que é o 80 e andar no 40, né? Então assim, o que eu sugiro, né? Mediante essa ideia. Me perdoa, me faz a pergunta de novo. É porque eu começo aqui a pensar em tanta coisa, gente. E eu sou da filosofia, tá? Eu abro várias janelas. Ela perguntou quais são os sintomas. Ah, sim, ansiedade. Isso. É porque são tantas fases que aí é por isso que eu tô... A primeira é a ansiedade em excesso. Então, se eu perceber que a minha ansiedade... Por exemplo, eu tô aqui com uma ansiedade. Mas eu estou rápido. Porque eu sei que eu tenho que gerir no meu tempo. Se eu não perceber a minha ansiedade, eu vou ficar de morosidade e eu não vou conseguir concluir essa etapa. Se eu estou fazendo um trabalho que eu estou muito ansioso e aquilo passa a ser uma pressa, eu fico apressado, eu não fico rápido, porque o rápido ele é consciente, a pressa ela não é. Então você fica fazendo um monte de coisa, faz um monte de coisa. E se isso ficar em demasia, vem uma outra emoção, que é o estresse. Aí vai dar problema. E esse estresse começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor no ombro, começa a ficar irritado, qualquer coisinha te irrita, você fica sem prazer pelo trabalho. E aí, quando chega numa despersonalização, é quando você pode entrar num surto. Isso lá pro final da fase, tá? Essas fases tem que falar, se você entrar aí também no buscar informação, ele vai explicar algumas fases, tá? Mas a base de tudo sempre serão as emoções. Sempre. Se você estudar as emoções, entender, e você vai conseguir geri-las. Aonde eu trabalho com as pessoas? Fazer com que elas aprendam a sentir essas emoções. Porque as pessoas não querem sentir medo. Trazemos lá do passado, eu tenho que ser forte, medo não existe. Raiva confunde com violência, tristeza é coisa para fraco. A gente traz essa mal educação. Então a gente não está tendo essa sabedoria para deixar fluir essa energia. Ah, homem não chora. Gente, a natureza chora. Quando está sobrecarregado, vem chuva. Se eu não me permitir chorar e fazer contato com essa lágrima que vai chegar no teu coração, eu preciso aprender a fazer contato com isso. Então nosso trabalho é muito maior do que a gente imagina aqui. É isso?
A Elian, ela falou sobre o livro Nação Dopamina. Ela falou que é ótimo, e ainda mais nessa época de grande dependência de telas. Uma leitura simples e profunda e vale a pena. Muito bom, obrigado, que bom que você já leu aí, ou está lendo, que bom. Obrigado por você confirmar. Nós temos mais uma pergunta da Andressa. Ela perguntou sobre em relação ao urticária emocional. Qual o tratamento buscar? Gente, vamos lá. Foi ótima pergunta, né? É claro que o meu trabalho aqui, ele tem a ver com a psicossomática, tá? A mente somatiza para o corpo. Mas lembrando que a gente tem que ter também uma ajuda médica nisso aí, tá? Quando são coisas ligadas às partes corpóreas, meu trabalho na clínica, eu trabalho com médico, psiquiatra, enfermeiro, agente comunitário, educador físico, trabalho com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social e assim vai. Então eu tive um grande presente para trabalhar com vários saberes e aperfeiçoar que cada parte precisa se encaixar nessa parte. Nesse caso, ela precisa procurar um médico. Se for alguma questão ligada a... pode ser uma questão alérgica, pode ser estresse ou ansiedade que está relacionada, ela vai ter que... o médico vai perceber. Tomara que o médico seja um médico sensível e não passe um remédio somente, porque às vezes tem médico que quer passar só remédio para tudo. E aí a gente acaba distorcendo algo que é comportamental, porque veja bem, se eu tirar o sintoma dela com um remédio, ela não vai resolver o que precisa resolver. Porque a ansiedade dela e o estresse está falando, olha, está acontecendo isso. Então ela precisa perceber o que é que está fazendo isso. Insônias, com certeza deve ter muita gente com insônia, né? Taquicardia às vezes um pensamento de falar que a vida não faz mais sentido, eu não sei por que eu não morro, e vai começar esses pensamentos de ideação suicida. E a gente precisa dialogar com isso. Precisamos aprender a dialogar com essas partes que são necessárias. Tem um filme que eu recomendo, posso passar para vocês, não deixe de assistir, chama-se O Efeito Sombra, tá? Alguém deve ter já lido esse filme. O Efeito Sombra, ele fala sobre as coisas não saudáveis que eu não quero ver em mim. E se eu não entender que uma luz, ela precisa para acender de positivo e negativo. Se eu não quiser ter o meu negativo e não aceitar, eu nunca vou acender constantemente. Eu vou ficar piscando. E quem não quer brilhar constantemente? Tá? E de vez em quando apagar também, porque a vida não é só brilho, a vida precisa de noite, como dia, né? Doutor, a gente tem uma última pergunta, senão vai... Claro, eu ficaria aqui até 3 da tarde. Não, eu acredito que o pessoal também ficaria, tá muito bom o tema. Mas a última, para encerrar, o César perguntou: gostaria de saber qual a melhor forma de ajudar e dar apoio a uma pessoa que está com sintomas de burnout. Primeiro tem que saber se ela realmente está com burnout ou com as fases, né? Porque às vezes a gente quer ajudar a família, as pessoas, a pessoa não quer ver. Então tem muita gente que prefere passar no fundo do poço para mudar. E aí é bem complicado isso, porque a gente tem que ter essa atenção, né? De que o outro ele já é grande, e às vezes aquela queda é necessária para ele poder enxergar, né? Às vezes, quantas vezes nossos pais falavam tantas coisas pra gente e a gente não tomava iniciativa, e depois de grande a gente falou, caramba, eu fui alertado. Então, o ser humano precisa de experiência para ele poder validar aquilo. Mas eu acho que, eu não sei em qual contexto que ele fez essa pergunta, mas eu acho que sutilmente o importante é ele ir no médico. O médico ele vai perceber e vai direcionar para que ele possa procurar um psicólogo, porque ele vai precisar fazer uma terapia. Todas as pessoas que passaram pelo burnout, depressão, depois elas vão para terapia e falam, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê, gente? A nossa vida ela não é só o corpo. Eu só consegui me aterrar mesmo no sentido de validar as coisas que eu sinto quando eu conheci a psicologia. Porque antes eu era muito dentro do campo da religião, eu era muito para fora. E aí eu consegui, não estou dizendo que eu sou 100%, mas hoje eu consigo me perceber e estar muito consciente das coisas que eu estou fazendo. Então eu não fico com sensação de culpa das coisas que eu faço. Se eu errar, eu peço desculpa. Mas eu não aceito. Então tá bom, é um problema seu, mas eu já me desculpei, errei.
Então, às vezes a gente fica preocupado, né? Porque o outro tem que me desculpar. Não, eu já me desculpei. Eu errei, eu sou ser humano, mas se o outro ainda não me perdoa, tem que dar tempo a ele. É mais ou menos por aí. Perfeito. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença também, a palestra do Dr. Fábio, foi incrível. Parabéns. Eu que agradeço. Lembrando, pessoal, da nossa plataforma UX, não deixem de participar. Tem outros temas também voltados à saúde mental dentro da plataforma. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigada. Muito obrigado. Gratidão, gente. Fábio, quantas pessoas entraram na... Umas 300, umas 250. Aí depois foi saindo porque acho que devia ter compromisso, né? Sim.